Os militares no Brasil, que cometeram milhares de crimes ao longo de 64 para cá, não responderam e não pagaram pelos seus crimes. Nos últimos 5 anos. Companheiras, companheiros, temos utilizado o nosso programa, cada dia debatendo sobre os problemas, sobre a situação do nosso país, a situação econômica, com essa pandemia, a situação da saúde, que tem uma relação muito forte com a questão da economia, com as condições de vida do nosso povo, o povo trabalhador da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ficamos um pouco, nesses últimos dias, sem gravar um programa, uma vez que tivemos muitas ações discutindo das candidaturas do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, no estado inteiro. Ficamos aí uns 10, 12 dias sem gravar o programa. E hoje nós retomamos e eu quero falar hoje sobre os militares. Na história do nosso país, sempre que um governo mais democrático, um governo de inclusão social, um governo que trabalha para melhorar a vida das pessoas, o povo trabalhador, a elite rica, conservadora de nosso país, utilizaram e utilizam os militares para dar um golpe de Estado. A história do nosso país sempre foi desse jeito. Sempre que tem um governo onde os interesses da maioria da população está sendo atendido, ou pelo menos buscando, houve um golpe de Estado dado pelos militares. Foi na década de 30, com Getúlio Vargas, foi na década de 50, com a morte de Getúlio Vargas, foi em 64, que durou 30 anos a ditadura, e foi em 2015, com o golpe que tirou a Dilma do poder. O que está por trás disso? Primeiro a gente precisa entender qual é o papel dos militares. Militar das Forças Armadas, ele não tem o papel de protetor, de moderador da Constituição. Ele tem a sua função. E a função dos militares das Forças Armadas é simplesmente resguardar o país de agressão externa. Esse é o papel dos militares. Ele não tem outro papel. Ele não pode tutelar a população, nem as instituições, porque eles usam armas. Pelo contrário, eles deveriam estar condicionados, preparados na sua formação para defender o país de agressões externas. Até isso hoje a gente pode questionar. Existe país que não tem forças armadas, não tem nem exército, não tem nem marinha e não tem nem aeronáutica. Por quê? Esses militares, que praticamente não têm função nenhuma, praticamente o tempo inteiro só em atividades que não tem nada de positivo para o país, tem uma despesa enorme o país para bancar isso. Enorme. É uma despesa com os que estão nativos, que no nosso país é em torno de 300 mil, mas principalmente uma despesa enorme com as pessoas que estão no inativo, através de pensão, através de aposentadoria. Quem olhar o número com exatidão vai ver naquilo que fala que é prejuízo da déficit da Previdência, mesmo o militar, sendo pouquinho, é responsável por 50% do déficit, do que se chama déficit da Previdência, dentro da lógica de quem fala isso. Na realidade, não existe déficit da Previdência. E nós precisamos discutir esse papel dos militares. Eles têm ocupado parte da cúpula militar na nossa história, para entregar o país, para desconstruir o país nas conquistas dos trabalhadores. E nesse governo, logo do Bolsonaro, as forças militares, parte da cúpula militar do nosso país, tem sido cúmplice e tem ajudado o Bolsonaro a destruir o nosso país. E eles precisam ser chamados na responsabilidade. E existe diferença do que aconteceu no país, no Brasil, com o que aconteceu em outros países. Os militares no Brasil, que cometeram milhares de crimes ao longo de 64 para cá, não responderam e não pagaram pelos seus crimes. Diferente do Uruguai, diferente da Argentina, diferente do Chile, diferente de todos os países onde eles foram responsabilizados e pagaram pelos seus crimes quando eles fizeram a ditadura. No Brasil eles não fizeram. Fez um acordo, eu pessoalmente discordava desse acordo, mas eu era muito jovem na época, fez esse acordo e os militares não responderam pelo seu crime. E isso, eles criam coragem para ficar ameaçando a democracia, para ficar ameaçando os trabalhadores do nosso país.
Militar não tem que estar em governo. Nós podemos questionar se nós até precisamos de Forças Armadas. Mas no nosso país nós temos Forças Armadas, ele não tem o papel de estar no governo. Ele não tem o papel de ameaçar ninguém. Ele não tem o papel de agredir quem quer que seja, e muito menos de dar golpe. Nós defendemos a democracia, onde o povo livremente pode escolher os seus representantes. Coisa que em 2018 foi absolutamente, através da enganação e dos fake news, elegeu o Bolsonaro e o Mourão, que corre sério risco, se for aplicada a lei, de ser cassado agora no TSE. É o que nós defendemos. Cassação da chapa Bolsonaro e Mourão e novas eleições. Mas a gente precisa, nesses últimos anos, principalmente depois do golpe que tirou a presidente Dilma, de compreender o que está acontecendo no nosso país. É uma desconstrução da economia, uma privatização. Privatizou a Embraer, privatizou uma série de empresas, e os militares apoiando a parte da cúpula dos militares, que vai levar o nosso país a uma crise, já está levando a uma crise sem precedentes. Com essa pandemia, que já morreu milhares e milhares, e vão morrer milhares e milhares. Tão que o Bolsonaro e a cúpula do governo sabem que eles são culpados, porque fizeram uma lei que não foi aprovada no Congresso, para que eles não respondessem pelos seus crimes. Eu já disse algumas vezes que em vários países, o presidente, o primeiro-ministro, os ministros da saúde estão respondendo criminalmente pelas mortes que aconteceram naqueles países. E aqui no Brasil, o Bolsonaro e a sua turma precisam de responder isso também. Não só pelos crimes, pelas milhares e milhares de mortes, mas pela desconstrução da economia do nosso país. Nós temos hoje milhões e milhões de desempregados, que já caminhava para isso com essas atitudes. E parte da coragem do Bolsonaro, que é um militar, em fazer o que faz, em falar o que fala, é porque parte da cúpula das Forças Armadas o apoia. Apoia o Bolsonaro e a turma de louco do seu governo para poder desconstruir a economia, a sociedade, os direitos do povo trabalhador do nosso país. E nós vamos lutar. E eu pessoalmente vou lutar para que esses militares, responsáveis por esses crimes, diferente do que sempre foi, paguem pelos seus crimes. O Brasil está sendo desconstruído pelo Bolsonaro com apoio de parte da cúpula das Forças Armadas. E esses militares, que é um peso para o nosso país, um peso de gasto, um gasto ineficiente, um gasto que não gera nada para o país, precisam de responder pelos seus crimes.